La tarde caía sobre a carretera de la Sierra de Guadarrama com essa luz dourada característica del final del verano espanhol. El sol descendia lentamente tras las montas, tiendo el cielo de naranjas y rosas, mientras las sombras se alargaban sobre el asfalto caliente. A ambos lados de la carretera, los pinos se mecían suavemente com la brisa que descendia de las alturas, traindo consigo el aroma fresco de la resina mesclado com el perfume de las flores silvestres. Com a mansa pedaleava com esforço constante na sua bicicleta desgastada, uma viagem mountain bike que havia comprado de segunda mano hacía 3 anos. El sudor la corria por la frente, empapando a camiseta gris descolorida que levava posta. Sus músculos ardiam depois de uma jornada agotadora em el restaurante La Moravella e un pequeno estabelecimento em as afueras de Madrid, donde trabalhava como ajudante de cocina 6 dias a la semana. Quando tinha 24 anos, havia legado a spa desde Gana 5 anos atrás, com os mais grandes que as montas que ora observava a seu alrededor. Havia estudado engenharia durante 2 anos em Accra antes de que a situação econômica de sua família se volviera insustenível. Seu padre havia enfermado, os gastos médicos haviam consumido todos os ahorros, como havia tomado a decisão mais difícil de sua vida, emigrar para poder enviar dinheiro a casa. Em Madrid, a realidade havia sido mais dura de lo que imaginava. Seu título parcial não servia para nada sem completar a carreira sem os papéis necessários. Havia trabalhado en la construção, limpiando oficinas por las noches, en almacenes, finalmente havia conseguido el empleo en la Moravella. El dio, Don Esteban, era un homem meio que ao menos lo tratava com respeito, ao que el salário apenas lhe alcançava para pagar a sua habitação compartida em Carabanchel e enviar algo a sua família cada mês. Mientras pedaleava, quando pensava na carta que havia recebido essa mão de sua irmã menor, Ama, havia conseguido entrar na universidade em Accra graças ao dinheiro que ela enviava regularmente. Esmiero lhe havia escrito, essas palavras lhe haviam dado forças para suportar outra jornada de 12 horas frente a los fogões, cortando verduras, lavando pratos, limpiando hasta que suas manos quedavam rojas agrietadas. El rugido de un motor potente o sacode sus pensamentos. Un Mercedes-Benz S-Classe negro passou a seu lado a gran velocidade, haciendo que a sua bicicleta se tambaleara ligeiramente com el desplazamento de ar. Como frunció el seu, sujetando com fuerza el manilar, los condutores nesas carreteras solían ir demasiado rápido, ignorando a los ciclistas. Pero uns 500 metros mais adelante, el mismo Mercedes estava detenido ao costado de la carretera, com el capó levantado. Uma coluna de vapor blanco se elevava del motor, visible contra el cielo que se oscurecia gradualmente. Quam reduz a velocidade, observando a escena com curiosidade mientras se acercava. Junto ao coche, un homem de uns 60 anos, vestido com un traje gris impecável e uma camisa branca, hablava agitadamente por seu telefone móvel. Seu cabelo plateado estava perfeitamente peinado hacia atrás, levava gafas de montura dourada que reflejavam os últimos raios del sol. Incluso desde la distância, quando podia perceber la frustração em seus gestos. La maioria de las pessoas nessa situação habriam seguido de largo, como havia aprendido antes ou já nespa que muitos preferiam não involucrar-se, especialmente quando se tratava de alguém que claramente pertencia a um mundo completamente diferente ao seu. Ademais, eu era tarde, estava cansado, tinha que recorrer todavia 10 quilómetros hasta a sua habitação. Pero a sua madre lhe havia ensinado algo desde pequeno, como, quando vês alguém em problemas, não importa que em si, oferece tu ajuda. Es lo que nos hace humanos. Essas palavras ressonavam em sua memória mientras detinha a sua bicicleta junto ao Mercedes. El homem meio levantou a vista, surpreendido. Seus olhos azul claro estudiaram-a com uma mescla de curiosidade e cautela. Terminou a sua amada rapidamente. Buenas tardes, saludou com a espanhol com seu marcado acento ganês, beijando-se de la bicicleta. Necessita ajuda.
El Rambo apareceu duro por um momento, como se não esperara que alguém se detuviera, y muso menos alguém como Quam, nasceu roupa de trabalho manchada, y nasceu aspecto claramente humilde. No creio que puedas ser muso, respondió finalmente, Cano na voz grave pero educada. El radiador se ha roto. E o amado alegrou-a, pero me dizem que tardarão ao menos uma hora a negar. Y mi teléfono se está quedando sem bateria. Quam se acercou ao motor humeante, observando-o com atenção. Lançou-o dando a seu tio, anunció que o telemecânico anacra no había sido en vano. Reconheceu el problema de imediato. Uma mangueira del radiador se havia reventado, deixando escapar todo el líquido refrigerante. Puedo echar un vistazo, se me lo permite, ofereceu Quam, secando-se el sudor de la frente com el dorso de la mano. El Rambo lo mirou com escepticismo, pero também com um destello de esperança. Entiendes de coxas? Mi tio tinha um taller en guerra. Trabalhei com ele vários anos antes de venir a Espa, explicou Quam, eu inclinando-se sobre o motor. Não puedo repará-lo completamente, pero quizás pueda hacer algo para que ao menos legue ao pueblo mais cercano sem que se sobrecaliente. Se quitou a sua mozilla gastada y buscou en seu interior, sempre levava algumas ferramentas básicas e uma bala de cinta aislante resistente, alambre, uma navaja multiusos. Eram relíquias de seus dias en la construcción, pero nunca havia deixado de levá-las consigo. Durante os seguintes 20 minutos, mientras el cielo se transformava de naranja púrpura, Quam trabalhou com uma concentração absoluta. Cortou a parte da hada de la mangueira com sua navaja, la reforçou com alambre y da selou temporalmente com múltiplas capas de cinta aislante. Não era uma solução permanente, pero poderia funcionar el tempo suficiente para ligar a un taller. El Rambo observava em silêncio, com uma expressão que havia passado del escepticismo a la genuína admiração. Havia algo en la maneira metódica y cuidadosa en que Quam trabalhava, em como suas manos se moviam com precisão apesar de estar claramente acotadas. Necessitará água para el radiador, dijo Quam finalmente, enderezando-se y limpiando-se as manos en seu pantalão. Eu tenho dos botelas. Sacode seu mozilla dos botelas de água de litro y miriel, LS que havia lenado essa semana en el grifo de sua habitação para beber durante el dia. Sem dudar-lo, começou a verter el água en el radiador. Espera, dijo el Rambo, poniendo uma mano sobre el braço de Quam. Es tu água. Há calor, debes necessitar-la. Quam sorriu, uma sonrisa cálida que iluminou seu rosto cansado. Usted la necessita mais que eu, que é uma fuente en el pueblo, puedo rellenar-las ali. Quando el radiador estuvo leno, Quam cerrou el capô e se limpiou em as manos com mais cuidado a un trapo viejo que também guardava na sua mozilla. Listo. Não há uma reparação definitiva, pero se conduz despacio y vigila la temperatura, deveria poder ligar a Guadarrama. Ali há un taller que conosco, tal Hermanos Sanches, estará aberto hasta las 9. Está a uns quantos quilómetros de aqui. El Rambo parpadeou, claramente impressionado. Eu, não sei que dizer. Eres a primeira persona que se ha detenido, y ni sequer te perguntado teu nome. Quam mansa, respondeu ele, estendendo a seu mano. El Rambo ela estressou com firmeza. A sua apertão era forte, el de alguém acostumado ao poder y à autoridade, pero nesse momento, a sua expressão era de genuína gratitude. Alberto Santillana se apresentou. Deixa-me ao menos pagar-te por tua ajuda. Has usado tus ferramentas, tua água. Quam negou com a cabeça, recogendo a sua mozilla. Não é necessário, Sr. Santillana. Só lhe tentei ajudar. Qualquer abriese lo mesmo. Não respondeu Alberto com uma convicção surpreendente. No qualquer. La maioria de as pessoas habriam passado de largo. Tu te detuviste sem esperar nada a cambio. Sacou seu corteua, e um elegante acessório de cuello italiano, y trajo vários bilhetes. Por favor, ao menos acerta isto por las molestias. Quam levantou ela em as manos, dando-lhe um passo atrás. De verdade, não há falta. Me alegro de haver podido ajudar.
Solo assegure-se de conduzir despacio y revisar a temperatura cada poucos quilómetros. Alberto guardou-se o carteiro lentamente, estudando-a com uma intensidade que resultava quase incômoda. Havia algo em sua mirada, uma mescla de curiosidade, respeito y algo mais que Kwame não podia identificar. Kwame dijo finalmente: "A que te dedicas?" "Trabalho em um restaurante. La Marvela, em as afueras de Madrid. Sou ajudante de cozinha. Y antes de venir a Espa, estudiava engenharia em Guerra. Dos anos antes de ter o que desejar-lo." Alberto assentiu lentamente, como se cada pieza de informação encaixara em um rompecabezas que só ele podia ver. "Dê-me ao menos tu número de telefone. Me gostaria poder agradecer-te apropriadamente quando esto estiver resuelto." Kwame tudo. En sus anos havia aprendido a ser cauteloso, pero havia algo na maneira direta y sincera em que Alberto hablaba que lo hizo confiar. "No tengo smartphone", admitiu com certa vergüenza, "pero puedo dar-lhe o número del restaurante donde trabalho, se quer." Alberto sacou uma pequena libreta de seu bolsillo interior y anotou cuidadosamente o número que Kwame ditou, junto com o nome del restaurante y el horário em que solia estar ali. "Volveré a buscar-te, Kwame. Te lo prometo", dijo Alberto, guardando a libreta. "Y gracias. De verdade." Kwame assentiu, sentindo-se repentinamente incômodo com tanta gratitude. Se montou na sua bicicleta y se despediu com um gesto de la mano. "Cuide-se, Sr. Santillana. Y recuerde, despacio y vigilando a temperatura." Mientras se alejava pedaleando, Kwame escusou ao motor del Mercedes arrancar suavemente. Mirou por em cima del ombro y viu as luzes del coche encender-se, iluminando el asfalto escuro. Alberto le hizo uma última señal com la mano antes de incorporar-se lentamente a la carretera. La noche havia caído completamente quando Kwame ligou a fuente del pueblo para rellenar sus botellas. Mientras el agua fresca corria, pensou nel encontro. Havia sido extra sem dúvida. Normalmente, la gente de estatus apenas mirava personas como ele. Pero Alberto Santillana havia sido diferente. Havia algo em sua maneira de hablar, em como lo havia mirado, que lhe hacía pensar que quizás, solo quizás, esse encontro no terminaria sendo solo uma anécdota mais. Anzi, mientras reanudava seu caminho à casa, pedaleando por lenhas pobremente iluminadas de LS afueras, Kwame não se permitiu albergar esperanças. A vida lhe havia ensinado a não esperar demasiado. Havia o correto, isso era suficiente. Amanhã seria outro dia de trabalho duro, outro dia de enviar dinheiro a casa, outro dia de sobreviver. Não podia imaginar que essa simples decisão de detener-se na carretera estava a ponto de cambiar o curso completo de sua vida. 3 dias passaram sem que nada extraordinário sucediera na vida de Kwame. Eram dias idênticos, com a rotina implacável que havia definido a sua existência durante os últimos 5 anos. Se levantava às 6 de la manhã em sua pequena habitação compartida com outros dos imigrantes, um marroquí amado Ressai y um boliviano amado Jorge. El espaço era estreito, apenas cabiam em as 3 camas individuais, um armário compartido y na pequena mesa donde avessas comiam quando não tinha dinheiro para comer fora. El quarto olía a umidade y as comidas que cocinava en el hornillo elétrico que compartia en el pasillo com outros inquilinos. Em as paredes estavam pintadas de un amarelo descolorido, com manchas de água que formavam mapas abstractos en el tajo. La ventana daba a un patio interior donde nunca entrava el sol directamente y el ruído de los vecinos era constante. Nios lorando, televisores a todo volume, discussões que se filtravam através de las delgadas paredes. Pero Kwame não se quejava. Havia visto situações piores. Ao menos tinha um tazo sobre a sua cabeça e um lugar donde dormir, y companheiros de quarto que se haviam convertido em algo parecido a uma família improvisada. A semana de jueves, quando seguia a sua rotina habitual.
Seduzo con água fria en el baú compartido del pasillo, se vistió con esse uniforme de trabalho pantalão negro y camiseta blanca del restaurante y desayuno y un café instantâneo com dos tostadas com aceite de oliva. A LS7Y dia, como todos os dias, montó nessa bicicleta y comenzó el trayecto de 40 minutos hasta la Moravela. El restaurante estava ubicado en una zona comercial em as afueras de Madrid, entre uma ferreteria y uma tienda de roupa de segunda mano. Não era um lugar elegante, pero tinha sua clientela fiel. Trabalhadores de las fábricas cercanas que veniam ao menú del dia, famílias del barrio los fines de semana, algum que outro caminhoneiro que parava na sua buda. Don Esteban, el dio, eu estava ali quando me ligou, como sempre. Era um homem de 60y5 anos, baixo y robusto, com um delantal perpetuamente manchado y na expressão que oscilava entre el cansancio y la resignação. Havia herdado el restaurante de seu padre 30 anos atrás y lo manteria aberto mais por terquedade que por rentabilidade. Buenos dias, me saludou sem levantar la vista de las cuentas que revisava en el mostrador. As verduras ligaram hace 10 minutos. Está na cozinha. Hoje temos que preparar o doble de gaspacho, as calorias se nos terminou antes de estos. Buenos dias, Don Esteban. Em seguida me pongo canelo. Quando entrou na cozinha, o espaço estreito y caloroso donde passava a maior parte de seus dias. El chefe principal, Manolo, um homem de 40 anos com tatuagens em ambos braços y uma perpétua expressão de mau humor, já estava preparando os ingredientes para as rações de carne del menú del dia. Legas tarde grou ao Manolo, ou que como sabia que ligava exatamente a tempo, como sempre. Buenos dias, Manolo, respondeu como sem deixar-se provocar. Havia aprendido que a melhor maneira de lidiar com el chefe era manter-se calado y hacer seu trabalho impecavelmente. As horas passaram em uma sucessão de tarefas monótonas pero necessárias. Pelar y cortar quilos de tomates, pepinos, pimientos para el gazpacho. Lavar montas de lechuga para as ensaladas. Preparar as guarniciones. Lavar os pratos que se acumulavam sem cessar. Suas manos se moviam com uma eficiência mecânica desarrolada depois de miles de horas repetindo os mesmos movimentos. Durante o serviço del almuerzo, que começava a 1 y se estendia hasta as 4, o restaurante se lanava de ruído y atividade. Quando trabalhava sem parar, sudando baixo ao calor de los fogões, levando pratos, limpiando, assistindo a Manolo em todo o que necessitava. A LS4Y media, quando o último cliente se marchou, como se permitiu em breve descanso. Se sentou nel pequeno patio traseiro del restaurante e o espaço dormia com na mesa de plástico y dos silas, y comió a seu almuerzo, as sobras del menú del dia que Don Esteban as permitia levar-se. Estava a ponto de terminar quando Don Esteban salió ao patio com uma expressão extra no seu rosto. Como, que uma lamada para ti dijo, y havia algo no seu tono, uma mescla de confusão y curiosidade, que isso que me levantara a mirada bruscamente. Uma lamada, para mim, sim. Yuan tal Sr. Santillana. Disse que é urgente. El corazón de me dio un vuelco. Havia pensado en encontro na carretera várias vezes durante os 3 dias, pero havia legado a la conclusão de que Alberto Santillana provavelmente havia olvidado a sua promessa. La gente rica sempre dizia coisas que não cumpria, havia aprendido isso. Se limpiar as manos en seu delantal y siguió a Don Esteban al interior. El teléfono del restaurante e viejo aparato de mesa com cable enroscado descansava sobre el mostrador com el auricular descolgado. Diga-me, dijo Quam, tratando de controlar el temblor na sua voz. Quam, sou Alberto Santillana, te acuerdas de mim? El del coche averiado en la carretera. Sí, por supuesto, Sr. Santillana. Como está? El coche ligou bem ao talo. Ligou perfeitamente, graças a ti. Quam, he estado pensando muito estes últimos dias. Poderias reunir-te comigo, Moana?
Me gustaría hablar contigo sobre algo importante. Quam sintió que seu pulso se acelerava. Don Esteban lo observava com curiosidade desde el outro lado del mostrador, fingindo no escutar pero claramente atento a cada palavra. Moana. Trabalho hasta las 4 dia, Sr. Santilana. Poderia después de eso, se lavar bem. Perfeito. Conoces el café Gijón en el paseo de Recoletos? Quam tragó saliva. Conhecia el lugar de oídas. Era dos cafés históricos de Madrid, frequentado por intelectuais, empresarios y gente importante. Não era un lugar donde alguém como él solía poner los pies. Sé donde está, pero te espero ali las 5 dia. No te preocupes por nada, Quam. Solo quero charlar. Por favor, vem tal como estés. Não necessitas cambiar-te nem nada especial. De acordo, Sr. Santilana. Ali estaré. Excelente. Hasta mañana, Quam. La linha se cortou. Quam colocou lentamente el auricular em esse lugar, com a mente acelerada. Don Esteban lo mirava com as cejas levantadas. Que em diablos era esse? Yuan Sir el que o de ácio nos dias com essa coisa, respondeu Quam, todavia processando la lamada. Quer reunir-se comigo, Moana. Alberto Santilana. Perguntou Don Esteban. Havia algo nesse tono que isso que Quam lo mirara com atenção. Esse nome me suena. No assédio de Santilana Construções. No lo sé. Não me dijo a que se dedicava. Don Esteban sacou seu telefone móvel, dias os smartphones baratos, buscou algo na internet. Seus olhos se foram abrindo cada vez mais à medida que leia. Madre mia, Quam. Alberto Santilana é um dos empresários mais importantes de Espa. A sua empresa construi edifícios, centros comerciais, infraestruturas por todo o país. Vale milhões, quizás cientos de milhões. Que demonios lhe hiciste para que te lame personalmente? Quam sintió que se lascava a boca. Havia imaginado que Alberto era alguém com dinheiro por el cos que conduzia la maneira em que vestia, pero não havia pensado que fuera tão importante. Só leio de con essa coisa. Não faz nada especial. Don Esteban a mostrar a pantalla de seu telefone. Havia uma fotografia de Alberto Santilana em um evento empresarial, vestido com smoking, estrejando a mano del alcalde de Madrid. Se veia exatamente igual que al hombre que Quam havia conhecido na carretera, pero em um contexto completamente diferente. Nada especial, disse murmurou Don Esteban, movendo a cabeça. Quam, se esse hombre quer reunir-se contigo, deve ser por algo importante. Tenha cuidado, Val. La gente si não hace nada por nada. Solo dijo que queria charlar. Sí, bueno. Moana te dejo salir un toco antes para que legues a tempo. Por el amor de Deus, não pidas dinheiro, me hagas nada estúpido. Gente así pode cambiar tu vida, pero também pode arruinar-la se los ofendes. El resto de la tarde, Quam trabalhou de maneira distraída, mente dando voltas constantemente a la lamada. Que poderia querer Alberto Santilana de él? Seria uma recompensa econômica. E um simple agradecimento formal? Ou algo mais? Essa noite, na sua habitação, Quam apenas pudo dormir. Hassan y Jorge roncava em suas respectivas camas mientras ele mirava el tazo agrietado, imaginando mil cenários diferentes. Pensou em lamar a sua família em Guiana, pero decidiu esperar. Não tinha sentido ilusionar-los com algo que poderia não ser nada. Ao dia seguinte, viernes, além Açores Sanel restaurante se arrastraram com uma lentitude tortuosa. Quam cometeu erros inusuais, cortou as verduras de maneira desigual, deixou cair uma bandeja de vasos, olvidou adir-sal ao gaspacho. Manuel lo regou 3 vezes, pero Don Esteban intercediu, algo pouco habitual en él. Além S4 pintou, Don Esteban le hizo una señal, vinha lavar-te y cambiate. Tienes que salir em 15 minutos para legar a tempo. Quam seduziu rapidamente en el pecubao del personal, usando el jabón barato que compartiam todos. Se puso a sua única roupa presentable, uns vaqueros relativamente nuevos que havia comprado em um mercadillo y uma camisa blanca que guardava para ocasiões especiais.
Se miró en el espejo agrietado del bau y viu a un jovem de 24 anos com olhos cansados pero determinados, com la piel oscura que contrastava com el blanco impecável de la camisa. Mueres menos que nadie, se dijo a si mismo, recordando ali as palavras de su madre. Mantém a cabeça alta, sempre. Tomou el metro desde la estação mais cercana, e uma viagem de 40 minutos que o levou del Esterradio a uma das zonas mais elegantes de Madrid. Quando salió a la superfície na estação de Colón, el contraste foi impactante. Ali as calles estavam limpias, los edifícios eram elegantes e bem mantenidos, la gente caminhava com essa confiança tranquila que dá el dinheiro. El Café Gijón estava exatamente onde Alberto havia dito. La fachada histórica, com seus grandes ventanales y seu ar de tradição centenaria, lo intimidou por um momento. Através de los cristais podia ver el interior, mesas de mármore, silas de madeira oscura, camareros com chaleco blanco atendendo a clientes que claramente perteneciam a mundo muito diferente ao seu. Quam respirou profundo y empujou a porta. Um camarero meio, com bigote bem recortado y de riba visto de todo na sua larga carreira, lo mirou com certo escepticismo. Buenas tardes. En que puedo ayudarle? Tengo una cita con el Sr. Alberto Santillana. La expressão del camarero cambiou instantaneamente de escepticismo a deferência profissional. Por supuesto. El Sr. Santillana está esperando-lo. Siga-me, por favor. Lu conduzo através del café, passando entre mesas ocupadas por hombres y mulheres de negócios, escritores com seus laptops, paragens maiores, desfrutando del café de la tarde. Quam era consciente de ali as miradas discretas que alguns la dirigiam, de como destacava nesse ambiente. Alberto Santillana estava sentado a uma mesa cerca de la ventana, com um café solo frente a ele e na tablet en la que revisava algo. Quando viu a Quam, a seu rosto se iluminou com uma sonrisa genuína. Se puso de pé e estendeu a mão. Quam, me alegro muso de que hayas venido. Por favor, siéntate. Quam estrezou a seu mano y tomou asiento frente a ele, sintiendo-se extremamente fora de lugar en la elegante sila. Gracias por la invitación, Sr. Santillana. Por favor, lama-me Alberto. Que te apetece tomar? El café aqui é excelente, pero tienen de todo. Um café está bem, gracias. Alberto hizo una señal ao camarero, quien tomou a ordem com eficiência profissional y desapareceu discretamente. Bien, Quam, começou Alberto apoiando los codos na mesa y mirando-lo diretamente a los ojos. Supongo que te perguntarás por que te reclamado. La verdade es que sí, admitiu Quam, decidindo ser honesto. Pensei que quizás só querias assegurar-te de que tu coisa havia legado bem al taller. Alberto sorriu, uma sonrisa que continha algo de tristeza. El cos legou perfeitamente. La reparação definitiva custou 1500 euros, por certo. Pero no es dias de lo que quero hablar-te. Quam, sabes quem sou? Don Esteban, mi jefe, me diz que és empresário. Que tienes uma empresa de construção importante. Santillana Construcciones. Fundada por mi padre há 50 anos, y que eu redirigido durante os últimos 30. Sí, solo que se consideraria um rombo de êxito, ao menos em términos econômicos. El camarero regressou com el café de Quam y se retirou novamente. Pero el êxito, continuou Alberto, com uma expressão pensativa, no significa muso quando estás solo a numa carretera deserta com tu coso roto y tu teléfono morrendo, y disse de ti a ayudar-te. Passaram 6 coches antes que tu, Quam. 6 coches cujos condutores me vieram ali y simplesmente seguiram de largo. La gente está ocupada, dijo Quam suavemente. Y a veces tienen miedo. Quizás. Pero tu te detuviste. Tu, que claramente estavas cansado depois de trabalhar todo el dia. Tu, que ibas em bicicleta y tenias por delante todavia um largo caminho. Tu, que não me conhecias de nada y que não esperavas absolutamente nada a cambio. Alberto hizo uma pausa, tomando um sorbo de seu café. Eso me hizo pensar mucho, Quam. Me hizo reflexionar sobre el tipo de persona que eres. Así que investiguei um pouco. Lamé a tu jefe,
Don Esteban, Y não faz algumas perguntas. Espero que não te moleste. Quando sentiu uma punzada de inquietude, que ela perguntaste. Queria saber que tipo de trabalhador eres, como te comportas, se eres de fiar. Don Esteban me diz que eres a persona mais trabalhadora y honesta que ha tenido nunca. Que nunca legas tarde, que nunca has roubado ni um cêntimo, que haces tu trabalho sem queixar-te incluso quando te tocam aldeias piores tarias. Quando sentiu que el calor lhe subia ao rosto. Don Esteban es muy amable. Eu solo hago mi trabalho. No como. No solo haces tu trabalho. Haces muito mais que eso. Y por eso quero acerto na proposta. El coração de Quam começou a latir mais rápido. Alberto se inclinou-se adelante, com uma intensidade em seus olhos que lhe hacía impossível de ignorar. Minha empresa está crescendo. Acabamos de conseguir vários contratos importantes em toda a Espanha y estamos expandindo-nos internacionalmente, incluindo projetos na África Ocidental. Necessito gente de confiança, gente com integridade, gente que entenda o valor del trabalho duro. Hizo uma pausa, deixando que suas palavras calaram. Também investiguei tu passado acadêmico. Estudiaste engenharia em Ghana durante 2 anos. Buenas calificações, segundo pude averiguar. Dejaste a universidade por razões económicas, para poder ajudar a tua família. Quam sentiu lentamente, sem saber aonde levava todo isto. Quam, quero oferecer-te algo. Não é caridade, quero deixar isso muito claro. És uma oportunidade que tendrás que ganhar-te com tu próprio esforço. Alberto sacou Yuan sobre del bolsillo interior de sua chaqueta y o colocou sobre a mesa. Dentro deste sobre, feio dos coisas. Primeiro, Yuan contrato de trabalho para minha empresa. Empezarias como assistente em nuestro departamento de gestão de projetos. El salário as 3 vezes lo que ganas ahora en el restaurante. Aprenderias el negocio desde dentro, trabalhando com nuestros engenheiros y gerentes. Quando sentiu que lhe faltava el aire, mirou el sobre como se fuera algo irreal. Y segundo, continuou Alberto, uma carta de recomendação y los contactos necessários para que puedas terminar tu carreira de engenharia. Conozco o decano de la Escuela de Engenheiros de Madrid. Poderias estudar por las tardes mientras trabalhas durante el dia. Será duro, muito duro, pero se eres la mitad de trabalhador de Luke Don Esteban me disso, poderás hacerlo. Quam o mirava fijamente, incapaz de processar completamente o que estava escutando. As palavras de Alberto pareciam vir de muito lejos, como em o anuncio. Porquê? Fui o único que pude articular. Porquê harias isto por mim? Alberto se recostou na sua silla, com uma expressão que mesclava nostalgia e determinação. Porque há 40 anos, eu era como tu. Bueno, não exatamente como tu, pero se alguém sem recursos, sem contactos, com só mi trabalho duro y mi determinação. Yuan Hombre me deu uma oportunidade quando me di mais Luiso. Me contratou na sua empresa construtora quando eu solo tinha 20 anos y não sabia nada del negócio. Esse hombre era mi padre. Hizo uma pausa, com os olhos brilhantes. Mi padre me enseñó que el verdadeiro carácter de uma persona se vê en las pequeñas acciones, quando nadie está mirando, quando não hay nada que ganhar. Tu te detuviste a ayudar-me quando não tinhas nenhuma razão para hacerlo. Eso me disse mais sobre ti que qualquer currículo ou carta de recomendação. Pero eu não sei nada de tua empresa de gestão de projetos. Por isso te ensiaremos. Quam não estou buscando alguém que eu lo sepa todo. Estou buscando alguém com a atitude correta, com a integridade correta, com a disposição para aprender y trabalhar duro. El resto se puede pensar. Alberto empujou el sobre si a Quam. Abre-lo, lê-lo com calma. Tienes hasta el lunes para decidir. Se aceptas, empiezas el martes. Se decides quedar-te en el restaurante, lo entenderé y no habrá resentimentos. Pero espero sinceramente que digas que sim. Com manos temblorosas, Quam abriu el sobre. Dentro havia vários documentos. El contrato de trabalho detalhava a seu novo puesto, suas responsabilidades, y um salário que era quase 4 vezes o que ganhava atualmente.
Havia também uma carta dirigida ao decano da Escola de Engenheiros, explicando a sua situação y solicitando que se considerasse o caso para revalidar seus estudos anteriores y continuar a carreira. As palavras se difuminavam frente a seus olhos. Kwame parpadeou rapidamente, dando-se conta de que tinha lágrimas nos olhos. Eu não sei que dizer, sussurrou. Não digas nada agora, piénsalo. Habla com tu família se queres. Pero Kwame, quero que sepas algo importante. Alberto se inclinou-se adelante novamente, com uma seriedade absoluta no seu rosto. Se aceptas isto, não será fácil. Te exigiremos. Trabalharás duro, estudarás duro, te enfrentarás a desafios que nem sequer podes imaginar agora. Haverá gente em minha empresa que questionará por que te contratei, que dirá que és por caridade ou por algum tipo de agenda política. Tendrás que demonstrar cada dia que mereces estar ali. Estou acostumado a trabalhar duro, diz o Kwame, encontrando a sua voz. Estou acostumado a que a gente me subestime. Lo sei. Por isso creio que puedes hacerlo. Pero quero ser completamente honesto contigo. Isto cambiará tua vida, Kwame. Para bem, isso espero, pero cambiará todo. Estás preparado para isso? Kwame mirou os documentos ante suas mãos, luego mirou a Alberto. Este homem que há apenas uma semana era um completo extra o Y que ora lhe estava oferecendo algo que nem seus filhos mais selvagens havia imaginado. Necessito perguntar-te algo, dijo finalmente. Lo que quieras, se acepto, haverá expectativas. Quero dizer, esperarás que esteja em deuda contigo para sempre, que te deba algo mais além de mi trabalho. Alberto sorriu, y havia aprovação em seu sorriso. Boa pergunta, demonstra que pensas com claridade. No, Kwame. Não espero nada mais além de que hagas tu trabalho lo melhor que puedas y que, quando tenhas a oportunidade em el futuro, ayudes a alguém mais que esteja onde tu estás agora. Isso é todo. Então não necessito hasta el lunes, diz o Kwame, sentindo uma certeza absoluta na seu pecho. Acepto. Acepto tua oferta. Alberto estendeu a sua mano sobre a mesa y Kwame la estrechou com firmeza. Anés e apertão de manos selaram um acordo que cambiaria no solo a vida de Kwame, sino também os destinos de muitas outras pessoas en los venideros. Excelente, dijo Alberto, com satisfação genuína na sua voz. El martes LS uso de la Moana en LS oficinas centrais de Santillana Constituciones en la Cal Serrano. Te enviaré a direção exata y los detalhes por mensagem. Tienes móvel. É meio básico, pero funciona. Dá-me o número. Te compraremos uma melhor, lo necessitarás para el trabalho. Passaram a seguinte media hora discutindo detalhes práticos. La documentação que Kwame necessitaria levar, como funcionaria esse horário para poder combinar trabalho y estudios, que tipo de roupa deveria usar para a oficina. Alberto lhe deu também 1000 euros em efetivo para que pudiera comprar-se roupa apropriada e cobrir qualquer gasto inicial. Quando finalmente se despediram na porta del café, com el sol de la tarde baindo el passeio de Recoletos en uma luz dourada, Kwame caminhou hacia a estação de metro como flotando. El sobre com los documentos y el dinero en su mochila parecia pesar tanto como el futuro que contenía. En el metro de regresso, rodeado de trabalhadores cansados que volvem a suas casas, Kwame cerrou os olhos e permitiu que as lágrimas corrieran livremente por suas mejillas. Nadila prestou atenção. Em Madrid, todo el mundo estava demasiado absorto em seus próprios pensamentos. Quando chegou a sua habitação, Sam y Jorge estavam ali, vendo um partido de futebol en el pequeno televisor que compartiam. Miraram a Kwame com curiosidade ao ver a sua expressão. Que te pasa, hermano? Perguntou Sam. Pareces como se hubieras visto um fantasma. Kwame se sentou na sua cama y les contou todo. Les habló del encuentro en la carretera, de la llamada, de la reunião com Alberto, de la oferta incrível que acabava de aceptar. Quando terminou, hubo um largo silêncio. Jorge foi el primeiro a hablar, com los olhos brilhantes. Kwame, hermano, isso é incrível. Sabes lo que isto significa?
Significa que alguém viu mais ao lado do que eu parecia, diz o Quam suavemente. Y me deu uma oportunidade. Hassan se levantou e Y abraçou Quam com força, seguido por Jorge. Los três hombres, unidos por as circunstâncias Y as dificuldades compartidas, permaneceram assim durante um largo momento. Vas a triunfar de julgação com convicção. Vas a demonstrar-lhes a todos de que estás hecho. Essa noite, quando lamou a sua família em guerra. Era tarde ali, pero a sua madre estava despierta, como se houvera sabido que lamaria. Quando a contou a as notícias, escusou-se o lanto ao outro lado da linha, e o lanto de alegria e Y alivio depois de tantos anos de dificuldades. Sabia que algo bueno te passaria, quando dijo a sua madre entre soluços. Sabia que tua bondade seria recompensada. Tu padre estaria tão orgulhoso quando habló também com a sua irmã Ama, que gritou de alegria al escuchar as notícias. Le prometeu que agora poderia enviar mais dinheiro, que ela poderia concentrar-se completamente em seus estudos sem preocupar-se tanto por as finanças. Quando finalmente se acostou, depois de medianoche, como não podia dormir, mirava el taso agrietado, sabendo que pronto deixaria essa habitação, exclusou incômodo, essa vida de apenas sobreviver dia a dia. Pero em lugar de pura euforia, sentia também uma extra mescla de emoção y medo. Alberto tinha razão, nada seria fácil. Tendria que demonstrar cada dia que merecia estar ali. Tendria que aprender rápido, trabalhar mais duro que nunca, enfrentar-se a desafios que eu não podia imaginar. Pero por primeira vez em 5 anos, sentia algo mais que simple supervivência. Sentia esperança. Essa esperança, como lo sabia, era o regalo mais valioso que Alberto Santilana poderia haver dado. El martes por la manhã amanheceu com um cielo despejado sobre Madrid, prometendo outro dia caloroso de finais de verano. Quando se havia levantado às 5, incapaz de dormir mais por los nervios. Se adusou com cuidado especial, usando o jabón novo que havia comprado el dia anterior, y se vestiu com a sua roupa nova. Pantalones de vestir grises, camisa branca impecável, sapatos negros que todavia lhe apertavam e pouco pero que tinham esse brilho de luz recém-estrenado. Se mirou anel espelho agrietado del baú compartido y apenas reconheceu a persona que lhe devolvia a mirada. Eu não era ela e o dente de cocina agotado com roupa manchada. Era alguém que poderia trabalhar em uma oficina, alguém com futuro. A transformação externa era surpreendente, pero quando sabia que o realmente importante era demonstrar que merecia a oportunidade que lhe haviam dado. Hassan y Jorge estavam despiertos para despedir-lo, e o gesto que Quam agradeceu profundamente. Le dieron palmadas na espalda, le desearam suerte, y Hassan incluso le prestou a sua melhor corbata, uma de raios azules que havia usado na sua boda aos atrás em Marruecos. Devuelve-me-la quando consigas tu primeira corbata de Jeff, bromeou Hassan, ao que seus olhos brilhavam com emoção genuína. Quam havia planeado tomar al metro, pero decidiu que o autobus que lo levara mais cerca de lá aquele serrano. Queria ligar com tempo de sobra, sem el estresse de possíveis retrasos. Mientras el autobus atravessava Madrid na hora ponto de la manhã, observava a cidade com olhos novos. Aliás que os que antes só havia visto de passo a hora pareciam diferentes, plenas de possibilidades. El edifício de Santilana Construcciones era uma estrutura moderna de vidro y acero de osso plantas, ubicado em uma das zonas mais prestigiosas de Madrid. A sua fachada reflejava el sol de la manhã, dando-lhe um aspecto imponente. Na entrada, letrero discreto pero elegante mostrava el logo de la empresa, uma grua estilizada sobre as iniciais Santa Catarina. Quam ligou com 40 minutos de antelação. Se quedou parado frente ao edifício durante uns momentos, respirando profundamente para calmar seus nervios. A seu alrededor, homens y mulheres vestidos elegantemente em trabalho y salían del edifício com a confiança de quienes perteneciam a esse mundo. Quam se perguntou se alguma vez se sentiria assim de cômodo. Passou a vez, se dijo a si mesmo, repetindo as palavras que a sua madre solia dizer-lhe quando era niño y se enfrentava a algo que lhe parecia impossível.
Finalmente, a LS7Y40Y5 entrou. O vestíbulo era espacioso y moderno, com suelos de mármore polido que reflejavam LS luzes LED deltajo. Uma enorme maquete de um dos projetos da empresa, o que parecia ser o centro comercial, ocupava o lugar central. Detrás de um mostrador de recepção de madeira escura, dos recepcionistas atendiam LS pessoas que entravam. Quam se acercou ao mostrador com as pernas ligeiramente temblorosas. La recepcionista, uma mulher de uns 30 anos com el cabelo perfeitamente peinado y maquilagem impecável, levantou a vista y lhe dedicou uma sonrisa profissional. Buenos dias. En que puedo ayudarle? Buenos dias. Me llamo Quam Mansa. Es mi primer dia de trabalho. El Sr. Santilana me dijo que viniera a LS hoje. La recepcionista consultou a seu ordenador, tecleando rapidamente. Ah, sim, Sr. Mansa. Estamos esperando-o. Por favor, tome asiento e um momento. La Sra. Rodrigues, de Recursos Humanos, bajará em seguida para receber-lhe. Quam se sentou num dos sofás de coelho del vestíbulo, tratando de não parecer tão nervioso como se sentia. Observava ali as pessoas que passavam. Homens com trajes caros y maltines. Mulheres com tacones que repicateavam com seguridade sobre el mármore, todos movendo-se com propósito y confiança. A LS usou encontrou uma mulher de uns 40 y 5 anos, com gafas y vestida com um traje gris, salió delas sensor y se dirigiu diretamente a ciel. Sr. Mansa, sou Carmen Rodrigues, diretora de Recursos Humanos. Bem-vindo a Santilana Construcciones. Quam se puso de pé rapidamente, estressando a si humano. Buenos dias, Sra. Rodrigues. Muitas gracias. Acompanhe-me, por favor. Temos que completar alguns trâmites administrativos y luego o levaré a seu departamento. Seguiu a Carmen al ascensor y subieron a la terceira planta. As oficinas de recursos humanos eram um labirinto de cubículos y salas de reuniões. Carmen lo condujo na pequena sala donde passaram a seguinte hora completando formulários, revisando a sua documentação, explicando-lhe as políticas da empresa, os benefícios, el horário. Carmen era eficiente pero no fria. Mientras revisavam os documentos, lhe explicou também aspectos mais práticos, donde estava a cafeteria, como funcionava o sistema de tarjetas de acesso, que é ser em caso de emergência. El Sr. Santilana ha dejado instrucções muito específicas sobre a sua incorporação, dijo Carmen em um momento, mirando-o por em cima de suas gafas. Quer que se lhe de todo el apoio necessário para que tenha êxito aqui. Eso não é algo que haga com frequência, assim que considere-se afortunado. Você, Sra. Rodrigues, haré todo o possível por não defraudar essa confiança. Bem, então vamos a conhecer a sua equipe. Subieron ao sexto piso, donde estava o departamento de gestão de projetos. Era um espaço aberto com escritórios modernos, pantalhas de ordenador por todas partes y paredes de cristal que separavam as oficinas privadas de los gerentes. Havia umas 20 pessoas trabalhando, a maioria concentradas em suas pantalhas, alguns hablando por teléfono, outros reunidos ao redor de planos desplegados sobre mesas. Carmen lo condujo a uma oficina numa esquina, donde um homem de uns 50 anos, com el cabelo canoso y um rostro curtido que hablaba de musos ou obras de construção, levantou a vista de seu ordenador. Javier, te presento a Quam Mansa. Es el nuevo miembro de tu equipo que el Sr. Santilana mencionou. Javier Morales, diretor del Departamento de Gestão de Projetos, se puso de pé y estudiou a Quam com uma mirada penetrante. Havia algo em seus olhos, uma mescla de curiosidade y escepticismo que Quam reconheceu imediatamente. Não seria fácil ganhar-se esta rambla. Mansa dijo finalmente, estressando a seu mano com um apertão firme. Bem-vindo ao equipo, Carmen. Eu me encargo desde aqui. Perfeito. Quam, se tiene alguma pergunta ou necessita algo, minha oficina está na terceira planta. Boa sorte. Quando Carmen se foi, Javier salou na sala frente a seu escritório. Sienta-te. Hablemos.
Quam se sentou, mantendo a espalda recta, as manos sobre as rodilhas. Javier se recostou na sua sila, estudando-o durante um largo momento antes de hablar. Alberto me lamou personalmente para hablar-me de ti. Me contou a história del coche de como lo ayudaste. Es una buena historia, pero aquí, mansa, las buenas historias no construem edifícios. El trabalho duro y el conhecimento sí. Lo entiendo, Sr. Morelas. Javier está bem. Aqui não somos muito formais. Alberto me pediu que te diera uma oportunidade, que te ensare el negocio desde zero. Eso es exatamente lo que vou a hacer, pero con una condição. Se inclinou-se adelante, com los codos sobre el escritório. No esperes trato especial. Não me importa que el jefe te trajo aqui personalmente. En mi equipo, todos empiezan desde abaixo y se gana esse lugar. Está claro? Completamente claro, senhor. Javier. No espero trato especial. Solo quero aprender trabalhar duro. Bem. Porque vou exigir del dobro que a los demás, solo para assegurar-me de que estás aqui por mérito, e no por lástima ou algum tipo de quota. Algum problema com isso? Nenhum problema, respondeu Quam, encontrando a mirada de Javier sem parpadear. Estou acostumado a trabalhar duro. Algo na expressão de Javier cambiou ligeiramente, uma mínima aprovação que apenas se notava. Isso veremos. Vem, te apresento ao equipo. Lu levou à área de trabalho aberta, onde reuniu a 5 pessoas ao redor de de los escritórios. Era grupo diverso. 3 homens y 2 mulheres, com idades que iban desde los 20 e tantos hasta los 40. Equipo, este es Quam Mansa. Se une a nos outros como assistente de gestão de projetos. Quam, el usor. Laura Martínez, nuestra coordenadora senior, uma mulher de uns 30y5 com el cabelo corto y na expressão seria la saludou com gesto de cabeça. Carlos Ortiz, engenheiro de projetos e rapaz jovem de uns 28 anos, lhe deu la mano com uma sorrisa amistosa. Beatriz Sanches, analista de custos, uma mulher de uns 40 anos com gafas y expressão calculadora, lo mirou com curiosidade. Miguel Torres, coordenador de campo e rapaz corpulento de uns 30 anos, com manos que evidenciavam trabalho manual, lo saludou com apertão firme. Andrés Vela, nuestro outro assistente, e Chico de uns 25 anos, com aspecto de recém-salido de la universidade, lo mirou com lo que parecia uma mescla de curiosidade e algo parecido ao alívio de no ser el mais novo del equipo. Quam trabalhará principalmente com Andrés durante as primeiras semanas aprendendo nuestros sistemas y procedimentos. Andrés, tu serás seu mentor imediato. Ensea-lo todo o que necessita saber. Claro, Javier, respondeu Andrés, selando escritório vazio junto ao suyo. Tu lugar está aqui, Quam. Vamos a configurar tu ordenador y empezamos. As primeiras horas foram abrumadoras. Andrés era paciente pero hablava rápido, explicando sistemas, programas de ordenador, procedimentos que Quam nunca havia visto. Havia software de gestão de projetos com interfaces complicadas, hojas de cálculo com fórmulas que pareciam idiomas extras, terminologia específica de la construção que Quam apenas entendia. Não te preocupes se parece mucho, dijo Andrés em momento, notando a expressão de Quam. A mim me levou 2 meses sentir-me minimamente competente. Todavia aprendo coisas novas cada dia. Quanto tempo levas aqui? 8 meses. Entrei justo depois de terminar mi master em engenharia de edificação. Quam sentiu uma ponzada de inseguridade. Andrés havia completado não solo a sua carreira, sino também master. Ela apenas tinha 2 anos de uma engenharia inacabada de há 5 anos. Como se ele era seus pensamentos, Andrés adiou, pero la teoria é uma coisa y na prática é outra. Miguel, el coordenador de campo, solo tiene formação profissional, pero sabe mais de construção real que a maioria de los engenheiros com doutorado. Aquilo que importa é lo que puedes hacer, no solo lo que sabes en papel. A media mañana, Javier la asignó a sua primeira tarefa real.
revisar UN informe de avanço de obra de uno de los projetos de la empresa, UN edifício de apartamentos en las afueras de Madrid, y resumir la información clave en una hoja de uma página. Necessito esse resumen antes de LS dos, diz o Javier. Lo presentaré numa reunião com o cliente esta tarde. Quando se sentou frente a seu ordenador, com o informe de 40 páginas aberto na sua pantalla. Era denso, leno de términos técnicos, números, fases, referências a contratos e especificações. Empezou a ler, tomando notas com cuidado, resaltando lo que parecia importante. Pero la pressão del tempo lo ponia nervioso. Que era realmente importante. Que queria ver Javier nesse resumen. Se equivocava na sua primeira tarefa real. Necessitas ajuda? Perguntou Andrés, notando a sua expressão. Estou bem, respondeu Kwame, no querendo parecer incompetente na seu primeiro dia. Solo necessito concentrar-me. Trabalhou sem parar durante 2 horas, saltando el descanso del café que el resto da equipe tomava. Quando finalmente terminou seu resumen, o revisou 3 vezes antes de enviar-se-lo a Javier por correio eletrônico. Eram aliás na dia, 30 minutos antes del plazo. 10 minutos depois, seu telefone sonou. Era uma extensão interna. Nansa, vem a minha oficina, diz-lhe a voz de Javier. Com el estômago e nudo, como caminhou hasta a oficina de Javier. El diretor estava frente a seu ordenador, mirando a pantalla com el seu fruncido. Como sentiu que se lhe caía el alma aos pés. Sienta-te, diz o Javier sem levantar a vista. Hubo largo silêncio mientras Javier leía. Finalmente, se recostou na sua sila y mirou a Kwame. És esta tua primeira vez assistindo resumo executivo? Se admitiu Kwame. Se nota, diz o Javier, pero havia algo na seu tono que não era completamente negativo. Incluíste demasiados detalhes técnicos que não são relevantes para o cliente. Tu formato necessita trabalho. Kwame sentiu el calor de la vergüenza subindo-lhe ao rosto. Lo siento. Puedo rehacerlo ahora mismo. No rei tempo. Yo lo ajustaré. Javier hizo una pausa. Pero vi algo aqui que me surpreendeu. Kwame levantou a vista, confundido. Notaste uma discrepância nas fases de entrega de materiais que nadie mais havia visto. Está aqui, anel parágrafo 5 del informe original enterrada entre um montão de dados. Perguntaste tanto o resumen se isso poderia causar retraso na fase 3 del projeto. Javier se inclinou-se adelante. Tienes razão. Pode causar retraso. É exatamente o tipo de coisa que devemos alertar ao cliente antes de que se convierta em problema meio. Como lo viste? Eu estava comparando as fases em diferentes secções del informe y no coincidem, explicou Kwame. Pensei que poderia ser erro ou algo importante. É algo importante, muito importante, disse. Javier se recostou novamente, estudando a Kwame com uma expressão diferente, menos céptica y mais interessada. Quizás é algo mais antigo que só uma pura história. Pode ser-te. A próxima vez, enfoca-te menos em los detalhes técnicos y mais en além as implicações para o projeto y el cliente. Pero bom trabalho detectando isso. Quando saiu de la oficina, sentindo uma mescla de alívio y orgulho. Não havia sido perfeito, pero tampouco havia falado completamente. Y havia contribuído com algo valioso. El resto del dia volou a uma sucessão de tarefas, reuniões y aprendizagem constante. Às 6 da tarde, quando a maioria da equipe empezava a recolher suas coisas, Kwame seguia na seu escritório, tratando de absorver toda a informação possível. Kwame, lamou Carlos, el engenheiro de projetos. Alguns vamos a tomar algo. Queres venir? Kwame dudou. Estava cansado y sabia que deveria revisar todo o que havia aprendido esse dia. Pero também sabia que integrar-se à equipe era importante. Claro, gracias. Fueron a bar cercano, lugar moderno donde trabalhadores de oficinas se reuniam depois del trabalho. El grupo incluía a Carlos, Andrés, Laura y Miguel. Pidieron cervezas y tapas, la conversação fluyó naturalmente.
Entonces, como diz Laura depois de um rato, todos estamos curiosos, como acabaste aqui. Alberto nunca contrata alguém diretamente sem que passe por el processo normal de seleção. Como les contou a história, sintiendo-se um pouco incômodo com a atenção. Quando terminou, houve um momento de silêncio. Eso as, diz o Carlos finalmente. Tienes que ter algo especial para que Alberto roda isso. Mucha suerte, adiós Miguel, algo no sonava hostil. Pero ri, se Javier te está dejando quedar-te, significa que estás haciendo algo bem. Esse Rambo não tolera a mediocridade. Hablando de Javier, diz Andrés, te dijo algo sobre o del informe? Dijo que havia incluído demasiados detalhes técnicos. Pero me perguntou como havia detectado uma discrepância em as fases. La de los materiais para la fase 3? Perguntou Laura, surpreendida. Eu revisei esse informe esta manhã y no lo vi. Estava escondida em meio de muitos outros dados, explicou Quam. Só lo anotei porque estava comparando todas as fases. Miguel se riu. Eres mais meticuloso que Beatriz, eso es decir mucho. Ela revisa cada número 3 vezes. Tenho que ser-lo, diz o Quam simplesmente. Não puedo permitir-me cometer errores. Houve outro momento de silêncio, pero esta vez era de compreensão mais que de curiosidade. Bueno, bem-vindo ao equipo, diz Laura levantando a sua cerveja. Algo me disse que vais encajar bem aqui. Quando Quam finalmente ligou a sua habitação essa noite, passadas las 9, Resson y Jorge estavam esperando ansiosamente para escusar como havia ido a seu primeiro dia. Les contou tudo mientras compartiam a cena que Jorge havia preparado, arroz com lentejas, sencillo pero reconfortante. Suena duro, comentou Resson. Crees que poderás com todo isso y además estudar. Tendré que poder, respondeu Quam com determinação. Não vou desperdiciar esta oportunidade. Antes de dormir, Quam lamou a sua madre. Eran casi las once de la noche en Madrid, las 10 en Guerra. La contou sobre a seu primeiro dia, cuidando de não preocupar-la com os desafios pero compartilhando as pequenas vitórias. Estou tão orgulhosa de ti, hijo mío, dijo a sua madre, quando podia escuchar a emoção na sua voz. Pero recuerda, não importa quanto êxito tengas, nunca olvides que eres de donde vienes. La humildade es lo que te trajo hasta aqui. Lo sé, mamá. Não lo olvidaré. Essas palavras ressonaram na sua mente mientras finalmente se revelou os olhos. A seu primeiro dia havia sido agotador, desafiante, intimidante, pero também havia sido el comienzo de algo novo. Quamença estava decidido a demonstrar que merecia cada oportunidade que lhe haviam dado. Los siguientes 3 meses foram los mais intensos de la vida de Quam. Cada dia era uma batalha constante entre el agotamento y la determinação, entre la inseguridade y el deseo de demonstrar a sua valia. A sua rotina era despiadada. Despertar-se a las 5 dia de la mañana, ligar a la oficina a las 7 dia, trabalhar hasta las 6, tomar el metro hasta la escuela de engenheiros para classes noturnas de 7 dias, luego regressar a sua habitação para estudar hasta la medianoche ou mais tarde. Los fines de semana não eram de descanso, sino de recuperação de seu atrasado estudio intensivo. Quam havia encontrado um pequeno apartamento de uma habitação em Tetuá, um barrio mais cêntrico pero todavia acessível. Dejar la habitação compartida com o Sar Jorge havia sido agridulce. Se havia acostumbrado a sua companhia, a la camaraderia que haviam desarrolado en medio de suas lutas compartidas. Pero necessitava el espaço para estudar, el silencio para concentrar-se. En la oficina, Quam descobriu que Javier não havia exagerado quando disse que lhe exigiria el doble que a los demás. Le asignava as tarefas mais tediosas, revisar informes intermináveis, verificar presupostos linha por linha, organizar documentação que outros haviam deixado em desordem. Pero Quam nunca se quejava. Entendia lo que Javier estava haciendo, probando-lo, viendo se tinha a resistência y la dedicação necessárias. Lentamente, tarefa por tarefa, Quam começou a demonstrar a seu valor.
Foi a finais de outubro quando ocorreu o primeiro incidente significativo. A empresa estava gestionando a construção de um complexo de oficinas em Valência, o projeto iba com 2 semanas de retraso. O cliente, uma importante empresa de tecnologia, estava pressionando forte, ameaçando com penalizações contratuais. Javier havia asignado a Quam a tarefa de revisar todos os informes de obra de LAS últimas 6 semanas para identificar exatamente onde e por que se haviam produzido os retrasos. Era um trabalho monumental. Cientos de páginas de documentação técnica, informes de clima, entregas de materiais, horários de trabalhadores, inspeções de qualidade. Quam trabalhou durante 3 dias quase sem dormir, sobrevivendo à base de café e a comida que pedia a domicílio. Criou hojas de cálculo detalhadas, diagramas de fluxo, linhas de tempo. Quando terminou a sua análise, havia descoberto algo que ninguém mais havia visto. O retraso não se devia a um só fator, sino a uma cascada de pequenos problemas que se haviam acumulado. Para o verdadeiro culpable era uma decisão tomada 6 semanas atrás de cambiar a um provedor de materiais mais barato. Este novo provedor havia entregado os materiais a tempo, pero a qualidade era inferior, o que havia resultado em retrabalhos que consumiam tempo e recursos. Mas importante como havia projetado que se continuava com esse provedor, o retraso aumentaria a 6 semanas ou mais. Pero se volviam ao provedor original, algo mais caro, poderiam recuperar o tempo perdido e completar o projeto só com uma semana de retraso. Apresentou-se uma análise a Javier e o viernes por la tarde. O diretor de projetos passou 2 horas revisando cada detalhe, haciendo perguntas punzantes, buscando falos anel razonamento de Quam. Pero não encontrou ninguno. Este é trabalho de nível senior, dijo finalmente Javier, com uma expressão que Quam não havia visto antes. Respeito genuíno. Como sabias que o problema estava na qualidade de los materiais? Li os informes de LAS inspeções de qualidade, explicou Quam. Havia um patrão, cada vez que se instalava los materiais del novo provedor, LAS taxas de retraso aumentavam. Nadie lo havia conectado porque LAS inspeções y los informes de progresso se archivam por separado. Pero quando los puse juntos em uma linha de tempo, el patrão era óbvio. Javier asintió lentamente. Sabes que vou a ser honesto. Apresentar-lo ao cliente? Não. Vou apresentar-lo a Alberto. Vou recomendar-te para o ascenso. Quam parpadeou, surpreendido. Pero solo levo 3 meses aqui. Em 3 meses, acesso ao trabalho de alguém com 3 anos de experiência. No todos lo han notado, mansa, pero eu sim. Essa capacidade tua de ver patronos, de conectar pontos que outros não veem, é rara. Muito rara. Algum seguinte, quando fui convocado a uma reunião com Alberto Santillana. Era só a segunda vez que hablavam desde que Quam havia começado a trabalhar. Alberto havia mantenido a sua distância intencionalmente, não querendo que outros empregados pensaram que Quam recebia trato preferencial. A oficina de Alberto estava na 8ª planta, com vistas panorâmicas de Madrid. As paredes estavam decoradas com fotografias de los projetos mais emblemáticos da empresa, rascacielos, plantas, estadios. Detrás de esse escritório de calba maciça havia diplomas y reconhecimentos de décadas de trabalho. Quam, sienta-te, dijo Alberto, selando de los silões de cuero frente a seu escritório. Javier me ha mostrado tu análisis del projeto de Valência. É impressionante. Gracias, Sr. Santillana. Solo raiz mi trabalho. No, hicimos mais que isso. Gracias a tua análise, cambiamos de provedor la semana passada. Eu recebi uma lamada del cliente. Estão tan satisfeitos com nuestra transparência e nuestras ações corretivas que han decidido no aplicar a lei as penalizações. Mas estão considerando dar-nos outro contrato para um segundo edifício. Alberto se recostou na sua sila, estudando-a como com essa mirada penetrante que tinha. Eso no solo salvou el projeto, como salvou nuestra reputação com um cliente muito importante.
Y potencialmente nos ha conseguido milhões de euros em negócios futuros. Me alegro de haver podido ajudar. Javier me ha dicho que queres ascender-te. Eu estou de acordo. A partir del próximo mês serás analista júnior de projetos. Inclui um aumento de salário del 40% y mais responsabilidades. Como sintió uma oleada de orgulho y gratitude. Não sei que dizer. Gracias, Sr. Centilana. Não me di aldeias gracias. Te lo has ganado. Pero quam, hay algo mais que quero discutir contigo? Alberto se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad estendida abaixo. Hemos estado explorando expandir-nos internacionalmente, especificamente na África Ocidental. Ghana, Nigeria, Costa de Marfil. Reunião de construção ali, y criamos que podemos aportar nuestra experiência y estándares de qualidade. Se volvió para mirar a quam. Para isso, necessitamos gente que entenda essas culturas, que reiba os idiomas, que pueda navegar além as complexidades locais. Gente como tu. Está dizendo que. Estou dizendo que dentro de um ano, talvez dos, me gostaria enviar-te a Ghana como parte de nosso equipo de expansão. No como UN sempre empleado, sino como UN gerente de projetos, alguém com autoridade y responsabilidade real. Como sintió que se le cortaba la respiración. La idea de regressar a Ghana, no como el jovem que havia salido derrotado 5 anos atrás, sino como UN profissional exitoso, era quase demasiado buna para criá-la. Pero primeiro, continuou Alberto, necessitas terminar tu carreira. Necessitas dos anos mais de experiência aqui, aprendendo nossos métodos, nossos estándares. Y necessitas demonstrar que puedes liderar equipos, no solo hacer análises brilhantes. Lo haré dijo quam con convicción. Haré todo lo que se necesario. Lo sei. Por eso apostei por ti. Los meses seguintes fueron de crescimento acelerado. Com esse novo título y responsabilidades, como começou a liderar pequenos equipos, a tomar decisões que afetavam projetos de milhões de euros, apresentar ante clientes importantes. No todo foi fácil. Cometeu erros, enfrentou críticas, teve que aprender lecciones difíceis. Houve um projeto em particular, a renovação de um hotel histórico em Sevilla, donde quam subestimou o tempo necessário para certas tarefas especializadas. El error custou à empresa 2 semanas de trabalho y quase 100.000 euros. Javier Lolamo a sua oficina, y quam esperava ser despedido ou ao menos degradado. Sabes que é o pior deste error? Perguntou Javier, com uma expressão severa. Que lhe custou o dinheiro à empresa, respondeu como, sintiendo-se miserable. No. O pior é que trataste de ocultar-lo inicialmente. Vi os primeiros informes, Mansa. Intentaste minimizar o problema, hacê-lo parecer menos sério de lo que era. Quam não podia negá-lo. Havia tenido medo de que um erro grande tenha pronto depois de seu ascenso arruinara todo. Tienes razão. Lo siento. Debi haber sido honesto desde el principio. Si, debiste. Mira, quam, todos cometemos errores. Incluso eu, com 30 anos neste negocio, todavia la cago a vezes. Lo que separa um bom profissional e o mediocre não é nunca cometer erros, sino como respondes quando los cometes. Javier se inclinou hacia adelante. Quando cometes um erro, lo admites imediatamente, propones soluções y aprendes de ele. Não lo ocultas, esperando que nadie lo note. Entendido? Entendido. Bien. Ahora vi Y regla el desastre que existe en Sevilla. Y la próxima vez, se não estás seguro de algo, pergunta. Não vê perguntas estúpidas, solo decisões estúpidas tomadas por orgulho ou medo. Quando salió dessa reunião, sintiendo-se avergonzado, pero também extremamente aliviado. No lo habían despedido, le habían dado outra oportunidade. Y havia aprendido na lecção valiosa sobre integridade y humildade. Diciembre legou com el frio invernal de Madrid, quam havia completado a seu primeiro semestre em uma escola de engenheiros com qualificações sobresalientes.
Sus professores estavam impressionados com a sua dedicação e a sua capacidade para conectar a teoria com a experiência prática que estava ganhando na seu trabalho. Uma tarde, poucos dias antes de Navidade, quando recebeu um correio eletrônico de Alberto pedindo que subiera à sua oficina. Quando legal, encontrou no solo Alberto, sino também havia a Carmen de Recursos Humanos. Sienta-te, como diz o Alberto com uma sonrisa. Temos uma proposta para ti. Uma proposta. O projeto de expansão agora está avançando mais rápido de lo esperado. Hemos conseguido nuestro primeiro contrato grande ali. Um complexo de oficinas y centro comercial em Accra. Esse projeto de 50 milhões de euros y será nuestro buque insignia em África Ocidental. Alberto hizo uma pausa, deixando que a informação calara. Queremos que vayas lá el próximo verano. No por um dos anos, sino por 6 meses inicialmente. Serias el coordenador de projetos local, trabalhando bajo a supervisão de nuestro diretor de expansão internacional. Pero en el terreno, tu serias el rostro de Santilana Construcciones en Guerra. Quando sintió que a seu coração latia com fuerza. 6 meses. Eso significava estar cerca de sua família, ver-los regularmente por primeira vez anos. Pero também significava uma responsabilidade enorme. Capaz a com mis estudios? Perguntou, preocupado. Puedes tomar esse semestre sabático ou hacer cursos em linha, dijo Carmen. La universidade ha aceptado essa opção dadas as circunstâncias especiais. Quando regredes, adiós Alberto, completarás tu último ano de engenharia. Para entonces, tendrás experiência internacional em gestão de projetos e um título de engenharia. Estarás posicionado para rolos de liderazgo mais altos na empresa. Pero reúna condição, intervino Javier. Necessitas demonstrar em los próximos 6 meses que puedes manejar projetos mais grandes aqui em Nespa. Se lo haces bem, el puesto en gano has tu. Si no, tendremos que reconsiderar. Quando miró los rostros de las 3 personas frente a él, Alberto conhece expressão de confiança paternal. Javier conhece o habitual escepticismo mesclado com expectativa. Carmen conhece o profissionalismo neutral. Acepto el desafio, dijo finalmente. Haré todo lo que se necessário para demonstrar que estou listo. Sabia que dirias isso, sonriu Alberto. Ahora vi y disfruta las vacaciones de Navidad. Descansa un pouco, te lo has ganado, porque en enero, las coisas se van a poner muy interesantes. Essa Navidad, como vou gana por primeira vez em 5 anos. Havia ahorrado o suficiente no solo para comprar a seu bilhete, sino também para levar regalos para toda a sua família, e um novo teléfono para a sua madre, uma laptop para a ama para seus estudos universitários, roupa e joguetes para seus sobrinhos. El reencontro no aeroporto de Accra foi emotivo. A sua madre lorou durante o que pareceram horas, tocando a sua cara como se não pudiera crer que estava realmente ali. A Malu abraçou com tanta força que Casilo de cenar a seu tio, el del taller mecânico que havia sido tão importante na sua juventude, lhe deu palmadas na espalda com orgulho. Mira lo que has conseguido, como dijo a sua madre a nós durante a cena familiar. Saliste com nada y has regressado como todo profissional. Tu padre estaria tão orgulhoso. No fim regressado, mamá corrigiu como gentilmente. Solo estou de visita. Todavia tenho muito trabalho que hacer en Nespa. Pero volverás, dijo ela. Não era uma pergunta, sino uma certeza. Volverás para quedar-te. Lo siento em mi coração. Quando pensou en el projeto de Accra, en la possibilidade de regressar el próximo verano. Quizás a sua madre tinha razão. Quizás a sua viagem havia sido sempre circular, levando-o lejos para poder regressar transformado. És a nós, incapaz de dormir por el jet lag, como salió ao pequeno patio de la casa de a sua família. El cielo africano estava pleno de estrelas, tantas mais delas que podia ver em Madrid. El aire cálido levava los sonidos familiares de la noche. Perros ladrando en la distancia, música de uma rádio de algum vecino, el canto de los grilos. Pensou em todo o que havia passado en los últimos meses.
Com o Yuan sempre acto de bondade, numa carretera solitária havia desencadenado uma série de eventos que haviam transformado completamente a sua vida. Pensou em Alberto Santillana, que havia visto algo nele que nem sequer ele mesmo havia reconhecido. Pensou em Javier, que lo havia empujado duramente, pero também lo havia formado. Pensou em todo el equipo en la oficina, que gradualmente havia legado a aceitar-lo no como el protegido del jefe, sino como um de los suyos. Y pensou en el futuro, en los desafios que lhe esperavam, em as oportunidades que tendria que aproveitar. El viagem apenas estava começando. 6 meses depois, em um caloroso dia de junho, quando Mansa se bajou de um táxi frente a um enorme solar em construção em as afueras de Accra. El ruído era ensurdecedor. Escavadoras movendo terra, martelos pneumáticos, gritos de trabalhadores coordenando tarefas, el sonido metálico de estruturas de acero sendo ensambladas. Levava puesto um casco amarelo com el logo de Santillana Construcciones, uma camisa blanca com el logo de la empresa nel bolsillo, pantalones de trabalho resistentes. Nesse humano levava uma tablet com os planos del projeto nesse cinturão colgava um rádio para comunicar-se com el equipo. Sr. Mensa, la molde em inglês com fuerte acento ganês. Quando se volviu viu a Coffee, el jefe de obra local, um homem de 40 anos com músculos formados por décadas de trabalho manual, uma sonrisa perpétua que contrastava com a dureza de seu trabalho. Buenos dias, Coffee. Como va todo? La cimentação de la secção norte está quase terminada. Podemos empezar com a estrutura de acero la próxima semana se los materiais llegan tempo. Excelente. Vamos a revisar el progresso. Los dos homens caminaram por el sítio de construção, esquivando montones de materiais, charcos de lodo de LS luvias recentes, trabalhadores que transportavam vigas de acero. Quando se detinha frequentemente para verificar medições e inspecionar a qualidade del trabalho, fazer perguntas, tomar notas na seu tablet. Haviam passado 3 meses desde que havia legado a Gano como parte del equipo de expansão de Santillana. Los primeiros dias haviam sido abrumadores, e um novo país para a empresa, novos provedores, regulações diferentes, uma cultura de trabalho distinta. Pero como havia usado a sua vantagem única, conhecia Gana, entendia como funcionavam as coisas ali, podia negociar com provedores locais em seu próprio idioma, podia navegar a burocracia com uma facilidade que nenhum expatriado espanhol poderia ter. El projeto avançava bem, ligeiramente adiante del cronograma Y dentro del presupuesto. Pero não havia sido fácil. Como havia trabalhado 16 horas ao dia durante semanas, resolvendo problemas que surgiam constantemente, retrasos em as aprovações governamentais, provedores que não entregavam tempo, trabalhadores que necessitavam treinamento em los estándares de qualidade de Santillana. Depois de la inspeção matutina, quando se reuniu com a sua equipe em la oficina temporal del projeto, um contenedor modificado com aire-condicionado y equipamento básico de oficina. El equipo constava de 2 engenheiros espanhóis enviados por Santillana, 3 supervisores ganeses, y uma coordenadora administrativa local, Lamada Bena. Bem, repasemos el estado del projeto, começou com, proyectando los cronogramas na pantalla. Estamos ao 95% en la fase 1. Se mantenemos este ritmo, estaremos listos para empezar a fase dos anos semanas, exatamente como planeamos. Durante a seguinte hora, discutiram cada aspecto del projeto, entregas de materiais, contratação de personal adicional, pressupostos, desafios técnicos. Como liderava a reunião com uma confiança que havia desenrolado através de meses de experiência, pero também com a humildade de alguém que sabia que todavia tínhamos o que aprender. Quando a reunião terminou, de los engenheiros espanhóis, um homem de uns 30 y5 anos, chamado Pablo, se acercou a Quam. Mansa, queria dizer-te algo, começou, com certa incomodidade na sua expressão. Quando me disseram que estaria trabalhando baixo as ordens de alguém com menos de 2 anos de experiência na empresa, não estava contente.
Pensei que era algum tipo de experimento de diversidade ou algo assim. Quando sentiu, sem surpreender-se, havia percebido certo ressentimento de Pablo durante as primeiras semanas. Pero continuou Pablo, has demonstrado que sabes do que haces. La maneira em que manejaste el problema com el provedor de cimento la semana passada foi brilhante. Tu relação com los trabalhadores locais las autoridades é invaluable. Assim que queria desculpar-me por minha atitude inicial decir-te que um plaço trabalhar contigo. Estendió a humano. Quando la estressou com firmeza, sentindo uma satisfação profunda. Não era a primeira vez que tinha que ganhar-se el respeito de alguém que inicialmente lo havia subestimado, pero cada vez significava algo. Gracias, Pablo. Isso significa muito para mim. Para que conste, todavia aprendemos de ti cada dia, especialmente em los aspectos técnicos mais complexos. Essa tarde, quando tinha uma reunião importante, Alberto Santillana estava visitando Ghana por primeira vez para inspecionar o progresso del projeto. Luego em un cos con software, acompanhado por el diretor de expansão internacional de la empresa, Yuan Hombre seria o amado Ricardo Fuentes. Quando los recibió na entrada del sitio, notando com satisfação que Alberto se veia impressionado por la escala y el ordem del projeto. Quando saludou Alberto, estressando-se humano calorosamente. El sitio se via fantástico. Muito melhor de lo que esperava para estar solo 3 meses em construção. Gracias, Sr. Santillana. Hemos tenido um grande equipo trabalhando sem parar. Durante as seguintes 2 horas, quando los guiou por todo el sitio, explicando cada fase del projeto, mostrando los estándares de qualidade que haviam implementado, apresentando a los membros clave del equipo. Alberto hacía perguntas agudas, probando el conhecimento de Quam, pero também mostrando genuíno interesse y aprovação. Quando terminou o recorrido, se retiraram a la oficina del projeto para uma reunião privada. Quando começou Alberto, sentando-se em uma de las silas plegáveis, estava impressionado. No solo com el progresso físico del projeto, sino com como reconstruído un equipo, como has navegado los desafios locais, como te has ganado el respeto de todos. E tenido buenos maestros, respondeu Quam, un equipo excepcional. Eso pode ser verdade. Intervino Ricardo, pero el liderazgo és tu eu. E revisado todos tus informes semanais. Tua atenção ao detalhe, tua capacidade para antecipar problemas, tua maneira de resolver conflitos, todo ha sido de primeira classe. Alberto se inclinou-se adelante. Quam, quero acerto na proposta. Quando este projeto termine, em uns meses, queremos que te conviertas en diretor de operações de Santillana para a África Ocidental. No serias solo un gerente de projetos, sino la persona a cargo de estabelecer y supervisar todos nuestros projetos en la região. Quando sintió que se le cortaba la respiración, era un salto enorme, una responsabilidade imensa. Es un gran honor, Sr. Santillana, pero, capaz com mi título de engenharia, me queda un ano. Puedes completar-lo em linha ou a tempo parcial quando regresses a Espa para reuniões trimestrais, diz o Ricardo. E lo hemos discutido com a universidade. Estão dispostos a ser flexíveis dadas as circunstâncias. Creme, como adiou Alberto, a experiência que ganharás neste rol valdrá mais que qualquer o adicional de estudos. Estarás construindo algo desde zero, estabelecendo operações em múltiplos países, manejando projetos de cientos de milhões de euros. Quando los mirou a ambos, processando a magnitude de lo que lhe estavam oferecendo. Necessito tempo para pensar-lo, dijo finalmente. É uma decisão enorme, por supuesto. Toma-te uns dias. Pero Quam, quero que entiendas algo. Alberto se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando el bullicio de la construcción afuera. As casi un ano, te detuviste a ayudarme nessa carretera. No porque esperaras algo a cambio, sino porque era lo correto. Desde entonces, has demonstrado na outra vez que eres exatamente a persona que pensei que eras. Trabalhadora, íntegra, brilhante, humilde. Se volvió para mirar a Quam. Esta oferta não é caridade. Não é porque me ajudaste aquele dia.
És porque tu l'has ganado completamente por tu próprio mérito. Eres a persona adequada para este trabalho, y lo sabrás quando tomes tu decisão. Essa noite, quando se não conheceu família en la casa de a sua madre, era un viernes, y habían invitado a tios, primos, amigos de la família. La casa estava plena de risas, música, el aroma de comida tradicional ganesa que a sua madre havia preparado. Durante a cena, Quam observava a sua família. A sua madre, que ao não tinha essa expressão de preocupação constante que lá havia marcado durante os ama, que agora estava em seu segundo ano de universidade, estudando medicina, brilhante e confiada. Seus sobrinhos, que o miravam com adoração, vendo-lo como prova vivente de que os suos podiam hacer-se realidade. Depois da cena, Quam e sua madre se sentaram solos nel pequeno patio, baixo o cielo estrelado africano. Tenho que tomar uma decisão, mamá, diz o Quam, contando-lhe sobre a oferta de Alberto. A sua madre escusou em silêncio, com essa maneira sabia que tinha de deixar que ela e as pessoas expressaram completamente seus pensamentos antes de responder. Que é lo que te hace duro? Perguntou finalmente. Es mucha responsabilidade. Que pasa se falo? Que pasa se não está listo? Quam, quando tinhas 7 anos, te vi construir uma casa de barro para tus joguetes. Passaste dias chanelo, cuidando cada detalhe. Quando tu primo la destruiu acidentalmente, no loraste. Simplesmente empezaste de novo, esta vez construindo-la mais forte. Ela la tomou a mano. Sempre has tenido esta capacidade de construir, de que ordem del caos, de hacer que ela e as coisas sucedam. Y sempre os hecho as coisas no por orgulho, sino porque querias hacerlas bem. És a estudar, e gemeu. Pero mamá, se acepto, significa que estarei viajando constantemente. Não poderei ver-te tão seguido como me gostaria. Quam, já não necessitas cuidar de mim como lo hecho estes anos. Gracias a ti, tenho uma casa reparada, não tenho deudas, puedo dormir tranquila. Ama está na universidade. Tus primos tienen trabalhos melhores gracias a ela e as conexões que tu has hecho. Já nos has dado tanto. Se inclinou hacia él, com los ojos brilhantes en la oscuridade. Agora é tempo de que voeles mais alto, de que construas algo mais grande que tu mesmo, de que dê outros as mesmas oportunidades que tu recebiste. Eso es lo que tu padre habría querido, y eso es lo que eu quero. Quam sintió as lágrimas rodando por suas mejillas. A sua madre ela se limpiou com a seu pulgar, como había eso quando era